neste sábado nos convida a uma grande revisão da nossa existência. Sobretudo pensando nessa nossa existência terrestre, mas vislumbrando uma vida que é a vida verdadeira, aquela que em plenitude vamos viver junto de Deus. O céu, minha gente. Tema que nós falamos muito pouco em geral nas nossas pregações e que a liturgia de hoje resgata. Em primeiro lugar, a liturgia nos traz o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, uma das cartas do cárcere, como nós chamamos. Trata-se de uma carta já do final da sua vida. Nós não sabemos exatamente de qual cárcere nós falamos. O que nós sabemos é que quando Paulo escreve essa carta, ele tem um nível de maturidade tão profundo, uma consciência tão madura da sua própria missão como evangelizador, e é justamente esse grau de maturidade que o faz relativizar a sua vida terrestre a uma vida muito maior, a vida junto de Deus. Por isso ele pode dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que é interessante? Paulo não relativiza a sua existência terrestre de uma maneira alienante. Do contrário, é de uma maneira responsável. O desejo do céu o lança com muito mais vigor e responsabilidade para a terra e para os seus irmãos. Paulo mostra que a sua vida deve ser vivida aqui nessa terra justamente porque as comunidades desejam, necessitam e porque a sua missão ainda é essa, de ser pai dessas comunidades do mundo gentílico, né? Paulo é o apóstolo dos gentios, então ele se lança com vigor e com amor nesse caminho de responsabilidade em direção aos seus. É justamente a dimensão do céu que o leva a ter ainda mais amor pela terra. Essa mesma realidade nos é apresentada no Evangelho. Estamos aqui com um texto próprio de Lucas, no capítulo 14. Nós estamos no contexto de uma refeição. Isso já é para Lucas algo importante. Grandes ensinamentos no Evangelho de Lucas acontecem nas muitas refeições. São 10 grandes refeições de Jesus ali. Comer em conjunto, estar à mesa com alguém, é algo muito significativo para um judeu. Especialmente porque nós estamos falando de uma região com pouco alimento, a vida era escassa, né? Os recursos para a vida eram escassos. Isso tornava a vida dura, sofrida. Portanto, comer junto, dividir aquilo que se tem com alguém é algo muito importante. Agora, Jesus está comendo com os fariseus, é a terceira refeição com os fariseus. A comida de Jesus com os fariseus é significativa, já que eles imaginavam que, por seguirem de maneira muito rigorosa a lei que havia sido proposta por Moisés, eles tinham alguns privilégios no caminho salvífico aberto para o mundo judaico. Portanto, para esses fariseus que pensavam que estavam já nos primeiros lugares e que de fato na mesa em comum ocupavam os primeiros lugares, Jesus dá um grande ensinamento. A nossa vida, pelo menos na dinâmica do reino de Deus, não pode ser relativizada aos centros de poder, e sim ao serviço. Porque na ordem do reino dos céus, o poder não ocupa os primeiros lugares, e sim o serviço. É por isso que o nosso texto é muito vigoroso quando ele diz assim, está na fala de Jesus. Ao contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, para que o que te convidou venha dizer-te, amigo, toma um lugar mais importante. Então serás honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Jesus aqui usa uma comparação em relação às bodas, ou seja, uma festa de casamento. Com isso, Jesus, de maneira subjetiva, em uma forma de falar muito judaica, remete às grandes núpcias, ou seja, aquela grande festa de casamento que será feita com ele mesmo, com o cordeiro. Jesus então leva aqueles fariseus, os convivas que estão à mesa, a pensarem não somente naquela refeição, mas a pensarem na última e grande refeição,
ou seja, no tempo de salvação, nos tempos messiânicos. Mais uma vez, os olhos que estavam ali na mesa, na imanência, no prato que se come, na casa onde se está, na refeição, os olhos são alçados até o céu, ou seja, até uma outra realidade que foge dessa realidade material humana. Mais uma vez, a vida é relativizada ao céu, desconcertando a lógica do poder deste mundo. Existia uma grande massa pobre, excluída no tempo de Jesus, e esse grupo que se achava privilegiado. São dois grupos diferentes. E hoje a nossa liturgia nos convida exatamente a isso, a nos posicionar diante desses grupos. E eu termino essa reflexão perguntando em qual grupo você quer estar. No grupo dos humilhados, que serão elevados, ou no grupo daqueles que se elevam e por isso serão humilhados? Vale a pena escolher o último lugar. Esse último lugar é o lugar do serviço. É o lugar que nos aproxima do Filho de Deus que veio neste mundo para servir. É a escolha do último lugar aqui nesse mundo que nos faz, em uma realidade muito maior que a nossa, lá no céu, ocupar os primeiros lugares que são reservados como os lugares da salvação a todos nós.